Calabreso quase que teve expulsão ontem na festa, hein? Pra você que não sabe, calabreso foi a palavra-chave de todo esse problema. Mas vamos lá, o que significa calabreso? Se você procurar no dicionário, calabreso significa pessoa ruim. Mas no dia a dia, calabreso se tornou uma gíria do Tony Tornado, que chama ali nas pegadinhas dele. Ô, calabreso, vem cá. Então eu já vou colocar aqui, Davi, quando ele não sabe o que significa, realmente ele não sabe. Que não tem uma definição, é realmente uma resenha. Mas quando você, vamos lá, quando você tá brigando, foi o que alguém falou assim, se você chamar a pessoa de boné quando você tá brigando, realmente é um xingamento. Mas o Davi tá certo. Calabreso hoje, assim, não tem uma definição, é realmente uma resenha. Mas vamos lá para essa festa que a gente esperava que fosse acontecer alguma coisa aí referente a Alane e a Fernanda, já que a treta foi feia durante o dia e tal. As meninas lá que se colocaram como as meninas superpoderosas, que eu também achei ali que a Alane já tá passando um pouquinho do ponto, né, no deboche ali. Não sei, gente, é meu ponto de vista. Eu achei que a Alane já tá começando a passar um pouquinho do ponto ali. Mas não é sobre elas. E aí, bem que eu queria. Mas aí, durante a festa não foi isso. Primeiro o show lá da Glória Groove, ficou tudo legal. Até o Rodriguinho ficou bem, todo mundo bem. Depois disso, o que acontece? O Lucas, o Bin, tava no banheiro. Depois o Davi chegou. E aí, eles realmente não estavam falando do Davi, tá? Tava falando de VIP, Xepa. Eu não sei por que raio essa gente tá falando de VIP, Xepa o tempo todo. E falando que o Davi tava no VIP. Realmente não estava falando do Davi. E Davi chegou e aí começou a perguntar o que tava falando dele. Isso com o Lucas, tá? E começou a falar. Aí o Davi começou a chamar o Lucas de fofoqueiro, de falso. E começou uma treta ali. O Lucas também começou a falar. Se você parar pra pensar, o Davi sempre faz isso, né? Mas a gente vai falar isso depois. De chamar as pessoas pra conversar durante a festa. E aí as pessoas já beberam, né? E o Bin não gostou. Porque começou aquela troca ali, né? Um gritando com o outro, fofoqueiro, falso, mentiroso, não sei o que. E o Bin, aí fala calabreso. É quando, seu calabreso, seu calabreso. E aí o Bin entra no meio e o negócio ficou feio, tá? O negócio ficou feio. Eu pensei que realmente fosse chegar às vias de fato, tanto um quanto o outro, porque os dois, um foi pra cima do outro. Acho que o Bin pegou ar demais, não tinha essa necessidade, mas o Davi também foi. E aí, o que acontece? A Isabelle tira Davi e me perdi, eu tava vendo alguém falando mal de mim aqui numa mensagem quando chegou a notificação. Aí tira e leva pro Fadas, tiram o Bin e leva pro Gnomo. Só que essa palavra calabreso, eu me perdi todinha. Começou a chegar umas mensagens aqui do pessoal falando mal de mim. Aí chegando as notificações do vídeo que eu fiz. Gente, entenda uma coisa, vou até parar esse vídeo para falar isso. Eu não falo mal do Davi quando eu falo que ele é estrategista. Ser estrategista é bom, né? Aí o pessoal tá com raiva porque eu tô falando que é estrategista, quer que eu fale o quê? Mas então, quando vai pro Fadas, essa palavra calabreso entra em discussão, porque o Lucas fala que isso é uma coisa, chamando o outro de gordo, não sei o que, e todo mundo foi pra cima do Davi. Davi, o que significa isso? Davi, o que significa calabreso? O que significa calabreso? E aí Davi fala, não sei, é uma resenha, Como assim, Davi? Como que você xinga alguém e você fala que não sabe o que é? Você tem que saber. Então isso ficou... E aí uma coisa que foi muito questionado a ele, por que que ele fica sem beber? Por que que ele fica sem beber e vai durante a festa buscar quem tá bebendo para arrumar confusão? Entendeu? Até a própria Isabelle falou isso com ele. E aí aquela menina, deixa eu tentar lembrar, a Giovana falou isso também com ele, entendeu? Você não bebe e chama uma pessoa que já bebeu para conversar. Por que você não conversou durante o dia? Se durante o dia foi onde você falou que ouviu as pessoas falando de você.
E aí, gente, o negócio foi o seguinte: todos, absolutamente todos da casa se voltaram contra o Davi, sem sobrar nenhuma pessoa. A Isabelle, visivelmente abalada com essa história, naquela questão, eu não vou defender, mas também não vou ficar contra, tá? Então a Isabelle ficou visivelmente abalada. Voltam para a festa, e nesse voltar para a festa, o Davi ficou sozinho. Ninguém ficou perto dele. A Isabelle pra cá, bem abalada mesmo. E aí eles conversando com ela, tal. Nesse meio tempo, a Fernanda foi se explicar pro Michel, porque durante o dia, quando teve aquela treta, o Michel se sentiu muito ofendido também, que essa questão de gordo, de corpo. E aí a Fernanda falou que ela errou, que não era sobre ele, né? Não era sobre ele, mas que ela errou e tal, pediu desculpa, se abraçaram. E aí a Alane queria saber o que eles estavam conversando, o que a Alane e o Michel estavam conversando ali, mas não foi nada demais. Foi só um pedido de desculpas mesmo. Nisso o Davi lá sozinho. Depois, 3 da manhã, chega quem? Nada mais, nada menos que Xande. E aí virou um carnaval, todo mundo, o Davi se jogou, aí entrou todo mundo de novo, entendeu? A paz reinou. Mas hoje o assunto principal será Davi. E quando eu falo assim, tem muita gente chateada comigo, tem muita gente falando que não vai mais me assistir, que não gosta, que gostava de mim antes, mas que agora não gosta de mim porque eu tô contra o Davi. Gente, eu não tô contra o Davi. Eu só não posso fazer igual todo mundo tem feito, entendeu? Passar a mão e fingir que Davi é Deus. Davi não é Deus, né? Todo mundo. Então a gente comenta. O Davi, pra mim, foi ótimo o Davi ter feito isso, tá? Foi ótimo, movimentou a festa toda. Então, eu achei maravilhoso. A gente gosta do enredo, né? E o Davi traz o enredo. Mas se você for olhar por outro lado, realmente o Davi não tinha por que fazer isso. Não tinha motivo. Ele poderia... O assunto era sobre Vanessa falando dele. E por que ele não falou com a Vanessa lá cedo de manhã? Ele esperou todo mundo beber, ele não bebeu e foi. Então, assim, são coisas pontuais que eu coloco. Quando eu falo que o Davi é estrategista, eu não tô falando mal do Davi. Muito pelo contrário, isso é um jogo, isso é um reality. E eu já falei, gente, para de colocar Davi como coitadinho. Ele não é coitadinho. Ele é estrategista. Tá jogando muito, entendeu? Tá dando enredo. Então, assim, eu quero pedir pra vocês não parar de me seguir por conta disso. São coisas pontuais que eu falo de todo mundo. Olha o quanto que eu falo do Rodriguinho. Olha o quanto que eu falo da Vanessa. Olha o quanto que eu falo de todo mundo. Então, eu quero ter a liberdade de não ficar presa em um único enredo. E não ter que ir junto com todo mundo que tá fazendo agora, ficar endeusando alguém. Entendeu? Eu quero ser livre para isso.